eu lhe perguntei, né, se você não teve essa dificuldade, porque eu já ouvi falar que isso acontece com muitas mulheres também. Inclusive, mães, tias, nossa, avó, né, a gente pode ver muito esses casos. Me separei, passei tantos anos com aquela pessoa, pronto, me fechei completamente, não vou mais me abrir com ninguém, não vou mais me envolver sexualmente, porque era com aquela pessoa e pronto. Porque a pessoa criou um bloqueio, né? Criou um Sim, bloqueio, criou uma resistência de se entregar para uma outra pessoa. E isso é muito triste, né? A pessoa se fechar completamente para vivenciar a energia sexual. Porque, como a gente falou, a gente precisa deixar fluir o prazer, a criatividade, a prosperidade. Precisa uhum, fazer com que o nosso corpo também tenha esse relaxamento, né? Tudo isso. Então, por isso que eu perguntei, se você conseguiu, não teve esse problema, porque isso acontece com muita gente, né, de depois se fechar completamente. E da primeira sim. experiência que você falou, que foi bacana, e vocês dois chegaram a essa conclusão, né, que estavam em caminhos diferentes, olha como é diferente quando a gente tem consciência de quem a gente está se relacionando e do que a gente quer com Sim, aquela prova. É sim, sim, completamente diferente. sim, trabalhar na honestidade, né? Isso. E durante até Acaba a sendo minha mais fase, saudável espiritualmente também. sim, eu acho que isso é muito importante. Mas eu vou, né, responder primeiro o que você falou, né, da questão de ter sido difícil ou não. Eu lembro que eu tive bloqueio com a primeira pessoa que eu fiquei. Eu fiquei meio tipo, pô, como é que começa, como é que vai. Mas só que é isso, a minha questão, ela é muito mais no como começar a desenrolar, por exemplo, sei lá, a parte do chaveco, digamos assim. Isso pra mim foi muito complicado quando eu saí, né? Porque ficou, como eu falei, foram 11 anos com uma mesma pessoa. Então, como é que é voltar pra pista, digamos assim, né? Eu tive muito mais essa questão. Só que aí depois que vai, que o papo flui, que as coisas começam, pra mim acaba sendo mais tranquilo. Mas eu acho muito importante isso que você falou, que muitas mulheres, elas depois que passam, né, muito tempo numa relação, elas têm uma dificuldade enorme. E eu acho que vem o principal que acaba acometendo é sempre a insegurança com o corpo. Eu acho que nós, tipo É assim, né, a verdade, gente é como verdade. mulher, porque você passou tanto tempo dentro de uma relação que, tipo, a pessoa já estava acostumada e o nosso corpo ele muda muito. Principalmente pessoas que ficam às vezes muito tempo numa relação, você começou, sei lá, novo, você tinha uma elasticidade, você tinha um colágeno, você tinha um corpo e você vai, tipo, vão passando os anos, isso vai diminuindo, isso vai mudando teu corpo. Se você passa por uma gestação, por exemplo, como foi meu caso, tipo, o corpo todo ele muda e aí eu acho que tem muito essa questão de tá, como é que eu vou ficar com uma outra pessoa que ainda não me conhece, que a gente não tem intimidade, como é que vai ser essa situação. Eu acho que a mulher ela já vai para um encontro, para uma nova situação, com esse preconceito muito estabelecido de tipo de se auto-sabotar corporeamente. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que destacar, que tem que levantar, porque eu acho que muito do que bloqueia as mulheres a viverem uma vida sexual mais plena e de sentir mais prazer são os bloqueios com o corpo. E eu tenho É amigas que, verdade. assim, estão super dentro do padrão. Não que eu ligue para isso, né? Mas a gente é algo que acontece. E elas são super dentro do padrão. Fato, E né, da elas nossa não sociedade. conseguem, do padrão que a sociedade impõe. E elas não conseguem, elas estão sempre com noias de tipo, ai, tipo, pô, entre noias de não conseguir se entregar E aí na é hora uma do insegurança que prazer. impacta exatamente nisso de viver o prazer de forma real, de forma fluida, de deixar sentir, né? Isso tudo atrapalha Exato. muito. E eu lembro até que eu tinha uma colega na época, logo quando eu me separei, e que ela me trazia muitas questões cruéis, vou colocar assim, né? Só que de uma forma que eu não levava para esse lado. E agora eu acabei recordando disso, né? E que teve uma vez uma dada frase que ela pegou e falou assim: ela é uma dessas típicas meninas dentro do padrão da sociedade. E ela pegou e falou: ah, Amanda, eu não consigo entender como é que você, que é tão fora do padrão, consegue se sentir bem e feliz e ter super prazer nas suas relações, enquanto eu, que sou perfeita, não consigo. E aí, na hora, eu não sabia se eu entendia como um elogio, se era uma crítica. Não, foi bem assim, né? Tipo assim, só que ela falou de um ponto reconhecendo que ela estava errada. Sabe? Ela reconhecendo, mas Pelo a menos ela foi frase sincera, né? foi sincera, foi sincera. Mas eu lembro que ela falou, tipo, Falou não, do que tipo, a estava no errada. coração dela, né? Assim,
Não julgo. E ela até falou, tipo, que era errado dela falar isso, né? Mas que ela tinha essa visão, que ela tinha isso na cabeça dela, de que ela não entendia como é que eu, uma pessoa tão fora do padrão, na visão dela, conseguia estar tão bem resolvida e ela, super dentro do padrão, não conseguia ser bem resolvida. E aí, tipo, na hora eu só não soube o que responder, porque, tipo... Porque ela estava preocupada com isso, eu acredito. Tipo, o que se responde isso? Só que é algo que, tipo, e é muito fogo a gente... Isso porque ela vivia com essa preocupação de corresponder a uma expectativa. E você está vivendo sua vida. Você não está preocupada em corresponder nada para ninguém, né? E provavelmente é uma preocupação dela diária, né? Se ela veio com esse questionamento. E é muito louco, porque eu sempre tive problemas com o meu corpo, né? Eu acho que a maioria das mulheres do Brasil, se pá, do mundo... Eu sempre tive muitas questões corpóreas, mas isso nunca interferiu pra mim, tipo, na hora... É o que eu falei, eu acho que eu sou muito desconstruída nesse sentido desde sempre, porque eu nunca deixei isso, por exemplo, atrapalhar. Mas eu sei que é algo, por isso que eu quis citar isso aqui, porque eu sei que é algo que é o que mais impede, eu acho, que as mulheres de chegarem ao prazer, de chegarem ao orgasmo, de se entregarem na hora da relação sexual. É isso, é tipo, sempre noias com o corpo, de tipo, eu acho que inclusive não consegue nem se permitir sentir o prazer, porque tá pensando, será que essa posição tá bonita? Será que, tipo, tá ok? Será que isso? Será que aquilo? Porque fica nesse dilema eterno que é imposto na gente, né? Que tem que ter tudo ali no lugar, que tem que estar tudo perfeito. E eu lembro que muitas amigas minhas chegaram a falar isso quando eu me separei, de tipo, pô, Amanda, como é que vai ser? É isso, e como é que é essa questão do corpo, né? Porque meu corpo, como eu falei, eu tive uma filha, meu corpo mudou completamente. Eu sempre tive uma questão com sobrepeso. E aí, além da questão com sobrepeso, tipo, peito, né, que ficou mais flácido, estrias na barriga, eu fiquei com excesso de pele. E eu nunca fui pra nenhum date, digamos assim, pensando nisso. Era sempre uma parada, tipo, eu acho que justamente por estar trabalhando muito no autoconhecimento, eu sempre fui muito segura da pessoa, Amanda, e que um corpo não interferiria nisso. O meu corpo, ele não podia me deixar, eu não podia colocar o meu próprio corpo como um limitante na hora do prazer. Tipo, não tinha, isso nunca fez muito sentido, digamos assim, sabe? De, tipo, vou me limitar por causa... Até porque se a pessoa chegou até ali comigo, se a gente, eu sempre uso esse termo, se a gente chegou ao ponto de estar os dois sem roupa, tipo, não tem mais por que ter vergonha de nada, não tem mais por que se limitar em absolutamente. A gente chegou até aqui, a gente já tá os dois pelados na frente do outro, então só vai. Se a gente já chegou até aqui, exatamente, é pra curtir o momento, é pra viver a situação. Desculpa. Para desconstruir todas essas inseguranças, para mim, como um bandista, não tem como não lembrar de Pombagira. E para mim é uma entidade que eu sou apaixonada, apaixonadíssima, e que trabalha demais nessas questões das mulheres. Ajuda muitas mulheres. São espíritos que ajudam muitas mulheres que têm muitas inseguranças, assim, enraizadas dentro de si. E aí ela vai trabalhar a sua autoestima e a sua capacidade de entender que você merece, que você precisa sentir prazer também. E não há nenhum problema nisso. Vai trabalhar a energia feminina para quebrar essas inseguranças, trazer de volta o seu poder pessoal, sabe? É uma energia da espiritualidade que eu amo muito, que eu gosto muito e que me ajuda e me faz sempre lembrar também do meu poder, né? Do poder que todas nós temos. E aí, para mim, não tem como não lembrar dela falando desse assunto. Mas você está certíssimo, é de muita sensibilidade esse ponto que você tocou. O quanto a insegurança atrapalha a gente de viver, não só com relação ao sexo, mas colocar uma roupa um pouco mais curta, né? Estar numa praia, assim, mais à vontade, né? Usar biquíni sem culpa, gente. Usar o biquíni sem culpa. É tão natural, né? Aí depois a gente desencarna e vai ficar lá olhando as meninas aqui de biquíni. Pensando, poxa, como eu queria ter vivido isso. Sendo que a gente teve essa oportunidade, né? A gente está aqui brincando, mas acredito que a gente tem que viver, realmente. Tem que viver a vida de forma plena, né? E não dar vazão a tudo isso, até porque tudo aqui é passageiro, né? O nosso corpo também é emprestado para que a gente seja feliz. Não para que a gente viva se bloqueando, se impedindo de viver as coisas boas que a vida proporciona. Não, com certeza. E é muito louco até, né? Isso dá até assunto para uma outra live, se for o caso. Essa questão de padrões sociais. Porque, assim, se a gente parar para ver,
existem infinitos tipos de corpos. Como é que você padroniza corpo? Sendo que você vai ter um biotipo, você tem estrutura óssea, você tem a genética da pessoa, você tem você tem tanta coisa, tem o que aquela pessoa está passando, o momento, a fase. Então, é muito louco a gente querer padronizar algo que não tem como padronizar, porque existem inúmeros biotipos no mundo, né? Existem inúmeros corpos. E óbvio que hoje eu falo isso com muita segurança, mas eu já passei, como eu falei, eu durante boa parte da minha vida, acho que durante 27 anos, eu tive muito problema com o meu corpo. Até eu entender isso primeiro aceitar que sim, eu tinha uma questão com o meu corpo, entender o meu corpo do tamanho que ele é, começar a aceitar, começar a me vestir como eu queria, independente do corpo. Então foi um caminho realmente até chegar aqui. Mas eu acho que a gente tem que pensar isso. Existem inúmeros tipos de corpos, né? E a gente não tem que padronizar isso e, como eu falei, não limitar o prazer por causa do corpo. O corpo ele tá aqui para sentir o prazer, né? E não para ser um limitante na hora do prazer. E eu queria pegar o gancho que você falou. Sim. Pra tudo, pra ser feliz. O gancho que você falou da pombagira, recentemente eu tive a oportunidade e o privilégio de ir num terreiro. Não sei qual a vertente, mas eu fui no São João, na época do São João, mais ou menos. Inclusive, lembra que eu falei que eu tive até umas comidas de rabo, digamos assim, em relação a isso? E que foi justamente relacionado ao prazer e era uma festa da cigana. E eu fui com duas amigas minhas e eu não sabia que era festa cigana, fiquei sabendo na metade do caminho. E aí eu já vou entrar numa experiência bem espiritual mesmo, mas é porque condiz com o que a gente está falando aqui.